In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então celebrando o último domingo depois de Pentecostes. O título deste domingo pode ser também o 24º depois de Pentecostes. Mas na verdade incide no 24º muito raramente. E a gente tem que antepor, como já o fizemos alguns domingos depois da Epifania, para poder preencher a lacuna. Então, último domingo depois de Pentecostes. E o caráter dele é todo absolutamente escatológico. Né? É o nosso tema, estamos em casa. Né? Hoje, nesta missa, verdadeiramente estamos em casa. E, embora todo o capítulo 24? De Mateus seja o 25 também, pelo menos o início, não se esqueçam que é de lá do 25, 1 e alguma coisa, que eu tiro alguma ideia para dizer até a hora que Jesus retorna. Né? Então, claro que para compreender tudo isso aí, o ideal é fazer a semana de Daniel, que eu tenho gravado, né? Fazê-la toda inteira, e até o fim, porque no fim estão as melhores petitas. Né? Mas vou extrair alguma coisa mais como rememoração do que qualquer outra coisa. Enfim, a primeira coisa já é importante porque é preciso, queridos, a gente estabelecer com segurança o tempo que nós vivemos. É preciso a gente estabelecer com firmeza, com segurança, mas que tempo é esse que nós vivemos? Enfim, não posso falar da divisão da história que Jesus fez. Jesus fez uma divisão da história. Né? Isso eu falo em algum curso, não sei se é neste de Daniel, em todo caso, falo em algum curso, eu falo sobre isso. Mas aqui chegamos à última divisória da história. E para saber que estamos realmente nesse último capítulo, Jesus nos dá duas dicas fortes. Uma de fato é em relação a Israel. O Israel antigo, porque nós somos o Israel novo. E é preciso, nós somos pouco acostumados a nos chamar de Israel, o novo Israel. E daí às vezes nós não entendemos as Sagradas Escrituras por causa disso. Né? Nós, a Santa Igreja Católica, somos o novo Israel. Por isso que muitas passagens nas Escrituras que se dizem sobre Israel, na verdade se referem a nós, os católicos. Então, mas aqui não, é realmente sobre o Israel antigo, o antigo Israel de Deus. Então, é uma das dicas. A outra dica é sobre nós, é sobre a Santa Igreja. Então, e nessa mais antiga, esse mais antigo tem realmente um dado importantíssimo que nos situa bem no tempo, nos situa muito bem no tempo. Porque Jesus, primeiro fala da figueira, vejam, a figueira é Israel, é o Israel antigo. A árvore símbolo, uma das árvores, de Israel é justamente a figueira. Né? E aqui Jesus está falando de um reverdecer, um rebrotar da figueira. Né? Então, o sinal é este, quando a figueira rebrotar, reverdecer. É preciso entender que Jesus já tinha dito que Israel seria destruído. E que de fato isso aconteceu no ano 70. Aconteceu no ano 70. Então, quando depois dessa destruição reverdeceu a figueira, existe uma profecia em Isaías 66, 66:6, que diz que aconteceria num único dia. O reverdecimento de Israel aconteceria num único e preciso dia. Que estranho, como é que pode uma nação reverdecer? Né? E a profecia se cumpriu assim, ad litera, né? Literalmente. Agora eu não lembro, foi no início de ano, 14, será que 14 de Nisan? De março, abril, uma coisa assim,
que às 16 horas da tarde, Davi bem leu o documento de 979 palavras, não me lembro mais mesmo, onde ele declara que desde aquele momento estava criado o novo e moderno Estado de Israel na Palestina. Então, num dia, numa tarde, em 47, a ONU deu licença para que isso acontecesse, e já em abril de 48, realmente aconteceu. 16 horas da tarde em Tel Aviv. Aqui nós temos um sinal preciso, queridos, precisíssimo, de que Jesus fala hoje no Evangelho. E mais, Jesus disse que aquela geração não passaria sem que tudo que está dito aí anterior acontecesse. Esta geração de Israel. A geração de 48 de Israel não passaria. Portanto, da última geração de que se trata aqui. Trata-se aqui da última geração de Israel. A figueira refloresce, mas para como que dar um único fruto. Um único fruto. Que coisa, hein? Fantástico, fantástico. É coisas de Deus mesmo, coisas de Deus. Ainda não deu o fruto. Ainda não deu. Só o dará depois dos 3 dias de trevas. Só dará depois dos 3 dias de treva. Quase de novo destruída. Quase de novo destruída. Hein? Duro, difícil de Israel. Vejam, queridos, quanto dura uma geração? Essa é a última, mas quanto dura uma geração? Quanto é uma geração? Hoje nós estamos meio atrapalhados, né? Porque se vai falar em geração de computador, eu acho que isso já está em 3 meses, né? Já vem a nova geração de computador. Né? E tem outras gerações que talvez sejam até mais... Né? Nas Sagradas Escrituras, o Salmo 90 diz que uma geração dura 70 anos. Caso notável quando chega a 80. E por isso, se nós somarmos de 48 mais 80, vamos ter o último prazo, eu digo assim, o último prazo para o retorno de Jesus, a fim de que se cumpram as Escrituras. A fim de que nas Escrituras não haja erro. Nós temos aí 70, os 70 anos já passou. 80 anos para que o prazo para que Jesus retorne. Temos aí já preciso, um dado preciso. 2028. 2028. Temos aí um dado preciso. Até lá, não mais do que isso, para que as Escrituras se cumpram. Esse é um dado preciso. O outro dado que nos fornece a leitura de hoje é a abominação desoladora que estaria instalada no templo de Deus. Agora se trata do novo Israel. Agora se trata da Santa Igreja Católica. E, queridos, não tenham dúvida. A abominação desoladora de que trata Daniel é esta, que nós estamos assistindo apavorados acontecendo na igreja. Isto é, a sua destruição. Ela já é quase que tomada toda pela contra-igreja. De forma a sermos um resto, um pequeno resto. Esse segundo sinal que Jesus nos dá no Apocalipse se encontra nos capítulos 17 a 19. 17, 18 e 19. Onde ela é chamada a rameira, a prostituta. Porque se misturou de tal forma com o mundo, com os seus poderes, com a sua falta de valores, com a sua ideologia, com a sua agenda, que já não há mais a distinguir. Por isso também, muito cuidado ao ler os capítulos 17, 18 e 19,
Porque ali a gente pode confundir tranquilamente o mundo com a contra-igreja. Então, paremente estão os dois nos dois crimes que temos apontado, o crime contra Deus e o crime contra a humanidade. Os dois ali, juntos, mundo e contra a igreja, ladeando um ao outro, se juntaram para destruir a igreja e a humanidade. Então, não há dúvida, aqui estamos diante da abominação desoladora. Se querem uma figura, uma pessoa, por enquanto nós temos esta, a do falso profeta, intitulado Papa, o usurpador da cadeira de Pedro, e dito Francisco. Este é a abominação desoladora que está no templo de Deus, destruindo-a, acabando com ela. E com ela acabando com a humanidade, com toda a humanidade. Então, sim, neste lindo evangelho nós temos esses dois pontos primeiros, que nos situam precisamente no fim do mundo, no fim dos tempos. Esta é a situação escatológica de que tratamos no texto. Nós estamos vivendo os escatons, os grandes acontecimentos do fim do mundo. Já estão em curso, já estão em ato, já os vivenciamos, estão sobre nós. E então, o texto nos fala no grande castigo, grande tribulação e grande castigo. Às vezes também isto se confunde. Grande tribulação nós já vivemos há mais tempo. Agora estamos no limiar do grande castigo. Ali se descreve tantas catástrofes, tantas coisas. Chama a atenção para, sim, com certeza, digo, as catástrofes naturais, e aquelas outras nem tão naturais que vêm pela mão do homem, como a guerra, e as pestes, e tudo aquilo que nós estamos vivendo, já estamos vivendo. Então, sim, esse com certeza é parte do grande castigo. O segundo é a confusão em torno da pessoa de Cristo. Hoje, Jesus Cristo é um qualquer, né? Diria um espanhol, não? E as notícias sobre Jesus são as mais contraditórias e impossíveis de coadunar com a sua pessoa verdadeira. Né? São realmente falsos profetas, né? Que anunciam o Cristo aqui ou o Cristo lá. Bom, se vê isso na multiplicidade de religiões. Digo, esses dois tempos fortes. Da multiplicidade de religiões que se dizem cristãs, né? E também da falsa união delas, o falso ecumenismo, né? Que aponta um Cristo todo desfigurado, completamente desfigurado, impossível de ser reconhecido. Então, nós estamos aí no limiar do grande castigo, onde coisas tremendas acontecerão. E também fala nitidamente, claramente, o evangelho de hoje dos dias de trevas. Né? Não diz quantos dias. Nós costumamos dizer os 3 dias de trevas. Não diz quantas horas, quantos dias. Mas nós falamos em 3 dias de trevas. Sim, o último fenômeno, né, que vai envolver. Um fenômeno realmente decisivo, quando tudo estará abalado e onde os homens maus serão julgados, mortos e lançados ao inferno. Mortos, julgados e lançados ao inferno. Os 3 dias de
escuridão, os dias de escuridão que sobrevirão. Serão o último grande ato. Depois, e esta é a notícia alvissareira, a notícia maravilhosa que nos dá o evangelho de hoje. Depois, então, o reino. Mas sobre ele nos alerta o Senhor, será evidente, será assistido por todos. Não há que se deixar enganar pelos falsos profetas. Não há que se deixar enganar. Uma, que o Cristo límpido e verdadeiro é aquele que a Santa Igreja nos seus 2000 anos de história pregou e no qual nós nos aferramos, o qual nós anunciamos, o qual nós fazemos perdurar neste mundo teimosamente, corajosamente. Essa é a nossa tarefa, queridos. Fazer com que o Cristo, mas esse Cristo é evidente, esse Cristo real, o Cristo verdadeiro, não dos falsos profetas, não os das falsas religiões, não os dos falsos ecumenismos, não, mas o Cristo verdadeiro, este esteja aí evidentemente presente. Mas é evidente também o retorno do Senhor. Ninguém precisará nos dizer, esse é o retorno de Jesus. Ninguém precisará dizer, é agora que se fazem o novo céu e a nova terra. É agora que desce a Jerusalém celeste. Ninguém precisará anunciar e dizer um para o outro, porque todos o verão. Estará patente, estará evidente a todos. Todos o verão. Todos verão o reino que vem. O reino que desce, o reino que vem. Para preparar-nos a isto, é que o apóstolo na epístola nos reza sem cessar. E nos convida a fazer o mesmo. Nos convida a fazer o mesmo, rezar e rezar sem cessar, sobretudo para que persista no mundo este primeiro sinal da evidência de que eu falava comentando o Evangelho. Isto é, de que ainda existam comunidades, pessoas e comunidades que estão lutando e procurando com todo empenho, com toda a força para viver o Cristo verdadeiro, a religião verdadeira. Com tudo aquilo que nela se faz necessária. A emenda, a correção, pôr de novo nos bons trilhos a própria vida, buscar com sinceridade o seguimento e a imitação de Cristo, tratar de colocar o Evangelho na vida com toda a sua extensão, com toda a sua profundidade, com toda a sua verdade. Então, sim, o apóstolo reza, nós rezemos também para que neste mundo, sim, eu acho isso tão importante, queridos, nós, sobretudo que viemos a refúgio, entender que sim, devemos dar testemunho. E também rezar. Rezar para que aqueles que ficam no mundo e aqueles que voltam ao mundo, mesmo tendo vindo aqui por uma breve experiência e voltam depois ao mundo, para que todos estes, apesar de tudo isso que eles deverão enfrentar, muito mais do que nós, para que eles, apesar de tudo, consigam guardar a evidência do testemunho de Cristo. Essa é uma tarefa que nos incumbe. Rezar e fazer penitência e tudo aquilo que a nossa vida aqui tem exigido de nós, para que a igreja remanescente, espalhada no mundo inteiro, e sobretudo aquela que não vai a refúgio, que não acede ao convite, ou que no refúgio vem e faz tão somente uma pequena experiência, para que estes, de volta ao mundo, possam perseverar no testemunho evidente. Todo mundo pode ver, não, este é o Cristo verdadeiro. Então, assim nos prepararmos, nós e eles, diz o apóstolo, para assim nos prepararmos, nós e eles, ao reino do Senhor que vem. Virá com toda a certeza. Isto é mais certo do que tudo aquilo que se anuncia de castigo. Muito
bonito ver isso, mesmo nos avisos de Nossa Senhora, né? Ela colocar sob condicional ao menos certos castigos. Aqueles que estão nas Sagradas Escrituras virão. Os 13 dias de trevas virão, não? Está nas Escrituras, acabamos de ver. Não há como escapar. A gente pode diminuir o tempo. Veja, eu não dei tempo hoje. Eu não falei em 13 dias de trevas. A Escritura fala em dias de trevas, mas não fala quanto tempo. Então, sim, talvez possamos diminuir, como já dizia João Paulo II. Né? Regionalizar, como dizia João Paulo II. Isso é muito bonito, muito alentador, pensar que nós, quando Nossa Senhora coloca alguns castigos sob condição, que a nossa oração é capaz de afastá-los, até de afastá-los. Isso é muito, muito importante, muito bom, muito importante. Então, sim, este é um ponto. Mas o segundo, e o mais importante, é esta certeza que nós temos, de que não falhará. O Senhor prometeu voltar, e Ele voltará, cumprirá com a sua promessa. Temos certeza, o reino de Deus se estabelecerá novamente sobre a terra. Nós veremos o reino de Deus vindo sobre toda a face de toda a terra. Esta a certeza grande, a alegria maior, a preparação única para a qual nós tendemos. Vamos nos dirigir a isto, sem esmorecer, sem vacilar. Nos coloquemos cada vez mais fortes e firmes neste propósito. O Senhor nos quer aqui e Ele voltará, graças também ao esforço na nossa oração, na nossa busca de vida cristã, católica, de vida de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.